já conseguimos falar com Brasília, é isso? Então vamos a Brasília. O Alexandre Garcia já apareceu por aqui para nos ajudar nesse momento de problema de conexão com o Rio de Janeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Colombo? E vou continuar falando de Rio de Janeiro, que dia de São Jorge, né? Feriado do Rio de Janeiro, você falou isso. Anteontem eu disse aqui entre nós, né? Cabral chegou no dia do descobrimento do Brasil, que foi ontem, Cabral chegou, foi no Rio Grande do Norte. Esse é uma das provas, um dos indícios, é que o Cabo de São Jorge, né? Hoje se chama Cabo de São Roque, mas se chamava Cabo de São Jorge, porque Cabral chegou ali no dia 23 de abril, descobriu esse cabo e deu o nome do santo do dia, que é o padroeiro de Portugal também, né? Só um pouquinho de revisão da história, Colombo. Muito legal, para a gente começar aqui o Liberdade de Opinião. Antecipamos um pouquinho o horário do Alexandre. Então, Alexandre, quero retomar com você o tema de abertura do Liberdade de Opinião. O Sidney estava começando a falar disso. É o assunto do dia, é claro, a participação do presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Ontem nós transmitimos o discurso do presidente aqui por volta de 15 para as 11. Ele falou sobre vários temas e nós destacamos aqui algumas promessas que o presidente fez à comunidade internacional e à sociedade brasileira também preocupada com o meio ambiente. Nós separamos um trecho aqui da fala do presidente. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Alexandre, nós separamos esse trecho específico da fala do presidente, mas ela foi maior do que essa, mais ampla do que esse trecho que nós mostramos aí. Então fique à vontade para abordar o que você considerou mais relevante no que disse o presidente ontem. Bom, o mais relevante que eu considerei foi ele dizer que o agro brasileiro é um exemplo de sustentabilidade e que pode servir de modelo para o resto do mundo, né? E não há a menor dúvida, né? Por exemplo, o agro que vai se estabelecer na Amazônia, legal, né? Eu não estou falando de dentro da floresta, não. A Amazônia é legal, que abrange muitos estados, até Maranhão tá na Amazônia legal. Tem que reservar 80% de mata nativa, né? É uma coisa. Bom, mas eu acho que a promessa mais importante é de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, dentro do marco legal da Lei de Proteção Ambiental, né? Ou seja, ele está dizendo que não vai haver truculência, porque vejam só como são as coisas, né? Há dois tipos de crítica. A crítica interna da Amazônia e a crítica externa do meio urbano. O meio urbano quer fiscalização, vai lá e acaba com tudo, né? E a gente ouve até crítica de índios, como a gente viu agora há 3 dias, os munducurus, né? Criticando, fazendo bloqueio de estrada lá em Jacareacanga por causa da ação do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército, né? Contra desmatamento, contra garimpo, né? Então há essa crítica também. Se apertar, a crítica é lá dentro, né? Se afrouxar, a crítica é no meio urbano. Agora, essa cooperação internacional, a novidade também, o Brasil abrindo as portas, né, da Amazônia para a cooperação internacional. Não é o adote um parque, que esse não tem financeiro, não, né? É entrar com material mesmo para manter parques lá na Amazônia. Mas é uma ajuda e uma parceria que o porta-voz de Biden, inclusive, já se manifestou, que sim, que quer ser, os Estados Unidos querem ser um parceiro do Brasil. A gente vê aí uma reaproximação, desde que foi trocado o ministro de Relações Exteriores, né? Aliás, só para a gente lembrar, outro dia também foi o dia dele, o dia do diplomata,
por causa do Barão do Rio Branco. Foi o Barão do Rio Branco que percebeu, lá no início do século passado, o eixo estava passando de Inglaterra para Estados Unidos. E ele foi atrás, disse assim, esse é o nosso parceiro continental, né? Então volta essa parceria. E aí não custa lembrar, né, na mesma semana em que o presidente fez esse discurso, ele recebeu o título de cidadão amazonense da Assembleia Legislativa com 19 votos a favor, só um contra, 2 abstenções e 2 ausências. Aliás, daqui a pouquinho ele está posando em Manaus. Está chegando na Amazônia. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de... 2 observações, né? Uma, vejam só, o Biden, que é o anfitrião desse encontro, né? E é exatamente o país que, historicamente, não hoje já está a China, mas no acúmulo, os Estados Unidos são os campeões de gases que afetam o clima, né? São os campeões. Bom, e a outra questão é que nós, né, que temos... Eu já falei isso outro dia, temos 5,6% da superfície da Terra, 5,6% de terras que emergiram, né? E, no entanto, 14% da mata nativa. Nós temos uma grande responsabilidade. E, por fim, mensagem para a cidade, né? Ontem eu estava conversando com um amazônida, né? O sujeito está lá no meio da floresta. Ele me chamou a atenção para o seguinte, olha, tem os ribeirinhos aqui que estão muito felizes na vida deles, mas é uma pobreza, um IDH lá embaixo. Mas eles estão felizes com isso, vivem do extrativismo, né? E os outros que estão chegando, né, colonos de há muito tempo, que chegaram na Amazônia, que querem investir e ter renda, né? E esses também precisam de escola, escola e hospital, né? Não tem nem financiamento porque as terras deles não estão regularizadas. Então tem isso também que tem que ser regularizado na Amazônia. E ele me diz o seguinte, olha, está cheio de gente aí na cidade que acha que entende de Amazônia, né? Tem que vir morar aqui. Tem que viver em simbiose com o ambiente para saber o que é isso, né? Tem que depender desse ambiente, tem que tirar a sua sobrevivência, a sua renda deste ambiente em que há uma dependência mútua, há uma simbiose de quem está lá, né? Então parece que isso não é muito entendido porque, diz ele assim, as pessoas da cidade querem que a Amazônia não tenha gente, né, que seja eliminada, assim como tem ambientalista fanático aí que acha que o mundo tem que tirar todo o gênero humano do mundo para proteger o mundo, né? Então tem essas coisas da Amazônia que a gente muita gente distante não conhece, não é. Eu estava pesquisando o bioma amazônico, pensam que é um só, não é, né? São vários Amazonas dentro desse imenso território, né, que é muito maior que a Índia. A gente já se deu conta disso? Que o território a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados e a Índia tem 3 milhões e 200 mil por aí, né? Então é uma imensidão, né? Bom, era isso, Colombo. Ô Alexandre, finalmente saiu a sanção do orçamento deste ano aqui, 2021, numa edição extra do Diário Oficial, publicada nesta madrugada, com alguns vetos parciais, né? O texto estima um rombo de até 247 bilhões de reais nas contas do país deste ano, contas públicas brasileiras deste ano aqui. Aquele acordo feito entre o governo e parlamentares prevê corte de verbas em ministérios para recompor gastos obrigatórios. Houve corte em emendas também. Algumas foram mantidas, evidentemente, a maior parte delas mantidas, mas houve um corte em emendas também. Os gastos com a pandemia ficaram fora do teto de gastos e da meta fiscal também, a partir da aprovação de um projeto específico no Congresso Nacional. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho desse drama todo que foi a discussão, a aprovação do orçamento, a
tese ou o risco levantado pela equipe econômica do governo Bolsonaro de que, se sancionado daquele jeito, o presidente poderia, inclusive, ficar sujeito à abertura de um processo de impeachment, uma nova discussão com o Congresso Nacional e agora a sanção. Assunto encerrado, Alexandre? Bom, você qualificou bem, Colombo, aquele drama todo. Foi um impasse dramático. E o impasse era o seguinte: se fizer os vetos que seriam necessários para equilibrar o orçamento, desagradaria a base e desfaria os acordos que tinham sido conversados, né, com a base política, com o Congresso Nacional. Né? E incorreria, mas se não fizesse, incorreria um catch-22. Né? Se não fizesse, incorreria na lei de responsabilidade fiscal. Aí a salvação, né? Rompeu o impasse, um PLN, que é projeto de lei que sai do Congresso Nacional, que mexeu na lei de diretrizes orçamentárias. Tornou-se mais permissiva. Então o presidente pôde fazer alguns vetos, né, e não todos, ficou bem com a base, pacificado com a base e tranquilo quanto à lei de responsabilidade fiscal. E aí pôde sair o orçamento. E agora? Qual é a expectativa? As pessoas dizem, o que vem depois? Bom, o recurso é, através de decreto, bloquear alguma coisa, né, e depois fazer novos projetos para abrir créditos suplementares para repor coisas absolutamente necessárias. Né. Eu falei aqui outro dia do Pronaf, o Programa de Agricultura Familiar, por exemplo, que não pode perder 1.350 bilhão, não pode. Né. O custeio da safra, que segura as contas externas, também não pode ficar tão baixo. Tem que haver reposição de muita coisa. Né? Bom, aí o outro lado. Né? Esse Brasil é um país milagroso. Olha, que agora no mês de março, a arrecadação federal teve recorde histórico para mês de março. Cresceu 18,5%, 138 bilhões. Fevereiro também havia tido o recorde histórico. Nunca houve um trimestre com tanta arrecadação. E em plenas medidas de pandemia, que é como Francilino Pereira perguntava, que país é esse? Né? Essa resiliência surpreendente. Tá certo, Paulo Guedes está achando que mês de abril vai cair. Vai vir, mas enfim. Agora, outra coisa também, e Paulo Guedes está apostando nisso, coisas necessárias, reforma administrativa. Né? É bom, o Congresso sabe muito bem que não vai tocar nos direitos dos de hoje, é uma coisa para o futuro, mas necessária. O Estado brasileiro está grande demais, pesando demais, gordo demais, lento demais, não presta bons serviços por causa disso. Né? É gente demais, interessantíssimo, que eu vi isso aqui em Brasília, né? Quando chegou a informática. Eu vi quando chegou a informática. Imaginei, bom, vai diminuir o número, vai diminuir tudo, vai baixar tudo para 1/3. E foi o contrário, foi multiplicado por 3 com a chegada do mundo digital. Né? É aquela coisa da lei de Parkinson. Né? Parece que o trabalho aumenta na medida em que se põe mais gente para fazer alguma coisa e tem que arranjar ocupação para mais gente. E outra coisa é a reforma tributária. Também tudo indica que, né, pode sair nesse semestre, no próximo semestre, ainda neste ano, desde que venha parte por parte. E, não, segundo Paulo Guedes, não vai nem aumentar os tributos, nem diminuir, mas vai facilitar o pagamento, vai facilitar a vida do empresário, o que vale dizer, vai diminuir os custos do empresário para poder pagar imposto, porque o empresário hoje tem custo para pagar imposto. Né? É uma coisa incrível. Bom, é isso, Colombo. Vamos falar de um outro assunto importante, Alexandre, que foi a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Né? Não acabou, mas há maioria formada. E a maioria entende que o plenário não é revisor das turmas, não é uma instância revisora do que foi decidido nas turmas. O Supremo tem 2 turmas, 5 ministros em cada uma delas.
Sendo assim, fica mantida aquela decisão da segunda turma por 3-2, com votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial quando ele condenou o ex-presidente Lula naquele caso do triplex do Guarujá. O ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da suspeição na segunda turma, é claro, defendeu a tese de que a segunda turma se basta, que as turmas se bastam e decisões tomadas nas turmas não devem ser revistas pelo plenário. Em 2018, quando se iniciou o julgamento deste caso, eu propus, senhores ministros, que o HC fosse afetado ao plenário. E por 3-2, a turma deliberou no sentido de manter o julgamento na turma. Isto foi deliberado. Tanto é que essa história toda, está trazendo para o plenário, não fica bem. Uma subversão processual desta ordem. Não é decente. Não é decente, não é legal, como dizem os jovens. Quer dizer, esse tipo de manobra de expediente é um jogo de falsos espertos. Isso não é bom. Bom, a defesa do ex-presidente Lula diz que a decisão é uma vitória do direito sobre o arbítrio e restabelece a credibilidade do judiciário. Aí tem pelo menos 2 aspectos interessantes, não é, Alexandre? Tem a discussão jurídica, não é? Se o plenário pode ser uma instância revisora de uma decisão tomada na turma, se a decisão tomada na turma por 5 ministros, menos da metade do plenário, se basta, se ela é suficiente, e tem a discussão sobre o conteúdo em si, que é a confirmação, na avaliação da maioria do Supremo, de que o ex-juiz Moro não foi imparcial quando julgou o ex-presidente Lula. Eu acho que não é só a defesa de Lula que pode abrir champanhe, a defesa de todos os condenados na Lava Jato, né, no momento em que a Suprema Corte do país diz que Sérgio Moro é suspeito. Bom, mas uma outra questão aí, só queria esclarecer que ele se referiu em HC, não, habeas corpus, né, só para... porque eles têm uma linguagem muito fechada. E, enfim, a turma do Supremo é a decisão suprema. Então o que Gilmar Mendes quer dizer, que estavam criando uma decisão pós-supremo, uma decisão pós-suprema. A turma já havia decidido, então vai decidir no plenário. O plenário confirmou por causa disso, né? Aliás, esses paradoxos lá dentro não são inéditos, né? Quando o Supremo, passando por cima da Constituição, ainda deu esse direito de passar por cima da Constituição a prefeitos e governadores, ele foi um pós-Constituição, né? Então, a gente às vezes fica sem entender e a consequência disso é uma tremenda insegurança jurídica, né? Que vem já desde o início da pandemia, essas medidas adotadas assim, em função de situações circunstanciais que contrariam a Constituição, né? Eu tenho chamado a atenção aqui, não tem como não falar, isso é óbvio, né? Mas o livrinho é o básico, fora dele, fora da Constituição, não tem salvação, né? Constituição é o marco legal da democracia, das liberdades, dos direitos, né? Da justiça. Então, o que se discutiu lá foi essas... Se discutiu também que o processo de Lula vai para o Distrito Federal, os 2 processos que foram anulados. E essa já é uma confirmação da semana passada, que foi 8-3, né? Anularam-se as 2 condenações de Lula, que passaram pela Câmara Revisora, pelo Tribunal Revisor, pela terceira instância, pela última instância, com habeas corpus negado, mas foi anulado. Enfim, 8-3, anularam, né? São supremos. E agora, processo de Atibaia,
de São Paulo e o de Guarujá vai para Brasília, para a Justiça Federal em Brasília. Foi a consequência dessa decisão de semana passada e da decisão de ontem sobre a jurisdição, né? Mais ou menos aconteceu semelhante com uma liminar do ministro, acho que foi Alexandre de Moraes, sobre Temer e Moreira Franco, que eram réus pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, em caso envolvendo Angra 3, que fica no Rio de Janeiro, mas o ministro, na liminar, disse que não serve, tem que vir para Brasília, troca de jurisdição. A gente respeita as decisões do Supremo. Sim. Alexandre, o fato é que o ex-presidente Lula está com os direitos políticos restabelecidos e, se quiser, né, aparentemente, neste momento, as coisas indicam que ele quer, será candidato a presidente da República no ano que vem. E aí há análises para todos os gostos, né? Tem gente que diz, não, isso é melhor para o presidente Bolsonaro porque reacende a chama do antipetismo. O ex-presidente Lula também é uma figura muito rejeitada. Há outros que dizem o seguinte, olha, é ruim para o presidente Bolsonaro porque o ex-presidente Lula continua com um capital político muito importante e o presidente Bolsonaro não tinha até então um concorrente tão forte para a eleição do ano que vem. Você tem alguma preferência por um desses dois aspectos de análise? Você enxerga um outro campo? Como é que você avalia o que está surgindo para 2022 a partir dessa decisão, Alexandre? Bom, Bolsonaro e Lula é exatamente uma disputa entre dois poderosos, digamos assim, do voto, né? As pesquisas estão mostrando o favorecimento até de Lula. Eu acho que Lula está com a porta aberta para ser candidato. Agora, os outros que apareceram, supostamente de centro, digamos assim, é que não devem estar gostando. Ciro Gomes já está preparando, já está com o marqueteiro, né? Já está se preparando como candidato, já fez muitas declarações aí, batendo em Lula e tal, né? Então a gente sente que os outros pretendentes não gostariam, mas Lula está com as portas abertas para encarar o desafio. Muito bem. Alexandre, obrigado por nos socorrer e foi bom ouvi-lo mais uma vez. Nós voltamos a conversar na segunda-feira, então. Ok. Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.